Tá gravando. Então vamos lá. Fala, pessoal. Tudo jóia? O que vamos trabalhar hoje? Nossa quarta aula. Gerenciamento de usuários e grupos. Fiquei atrás de mim aqui, mas é bem tranquila a aula de hoje. Aqui, ó. Qual é a nossa agenda? Ah, Como eu falei, né? Vamos trabalhar com gerenciamento de usuários e grupos. A gente precisa entender a estrutura desses três arquivinhos aqui, ó. etc password, PSWD, né? etc shadow e etc group. A gente vai depois dar uma olhada em criação, modificação e remoção de usuários, gerenciamento de grupos e políticas básicas de acesso. Hoje é uma pincelada, depois a gente vai, próximas aulas, trabalhar bem aprofundado nisso, principalmente na nossa aula na semana final lá, que a gente vai pegar todo o conteúdo e trabalhar junto, como um todo, né? Então, esse arquivo etc password, por hábito eu falo password, mas é PSWD, né? Ele fica na pasta etc. O nome do arquivo é PSWD. Não sei se eu comentei com vocês, né? Mas tudo no Linux é texto. São arquivos de texto. Então ele é um arquivo de texto que contém informações básicas sobre as contas. Aqui é um print de um arquivo. A gente abre ele e tem esses campos. Ele pode parecer confuso assim, mas a gente vai mexer nele, ele é bem tranquilo. Aqui, ó, nosso servidorzinho que eu estava trabalhando, eu fiz um grep Daniel etc password. O que faz esse comando grep aqui? Ele vai localizar um texto, trecho de texto dentro de um arquivo e vai me mostrar a linha que aquele texto tá. Então, eu pedi para ele procurar tudo que está escrito Daniel e vai dentro do arquivo etc password. Daí ele vai aparecer os campos aqui, que é melhor para a gente trabalhar, para mostrar para vocês, ó. Então, grep Daniel barra etc barra swd, ele apareceu esse conteúdo aqui, ó. Daniel, dois pontos x, dois pontos mil, dois pontos mil, dois pontos Daniel, dois pontos barra, home barra Daniel, barra, dois pontos barra bin, barra bash. O que é isso aqui? Então vamos trabalhar, vamos ver. Isso aqui tudo são campos separados por dois pontos, tipo IPv6, que eu acredito que vocês tenham visto. O primeiro campo aqui, ó, é o quê? Nome da conta ou do usuário. É o nome, quando eu criei, né? Quando eu instalei esse Linux, eu criei o usuário Daniel. Aqui, ó, Daniel. Dois pontos X. O que é o segundo campo? Representa a senha da conta. Claro que, por motivos de segurança, não vai aparecer a minha senha aqui. A minha senha não é X. A minha senha é 1, 2, 3, 4, 5. Já falei para você já nas nossas aulas, né? Mas aqui ela tá criptografada. E é onde é que essa senha está salva? Está criptografada aqui em etc shadow, que é o local onde ficam gravadas as senhas criptografadas. O terceiro campo, IU, que é o ID, identificador de usuário. Quando a gente cria um usuário, ele recebe um código. Nessa versão do Ubuntu Server, ele começa no 1000. Então, o primeiro usuário é 1000, o segundo é 1001, 1002 e assim sucessivamente. Depois tem um arquivinho que a gente pode trocar. Eu quero que comece por 2000, quero que comece com 1. Quem trabalhou com banco de dados sabe que isso aqui é como se fosse uma chave primária, um número que é único e exclusivamente daquele usuário. O quarto campo aqui, ó, é o identificador do grupo. Mesma coisa, eu criei o grupo. Quando eu criei o usuário Daniel, ele cria o grupo Daniel também. Depois, comentário sobre o usuário. Um comentário, ele criou automaticamente como se fosse o meu nome. Você lembra que eu criei na instalação, quando eu criei, botei o usuário Daniel, ele pediu o primeiro nome, o nome, coisa e tal.
Ele criou esse comentário como o Daniel. Posso alterar isso aqui também. O 2, 3, 4, 6. O sexto campo, /home /Daniel. Ou seja, o diretório onde vão ser os meus arquivos são salvos aqui no computador. Também isso aqui pode ser trocado. E o último campo, interpretador de comando deste usuário. Eu posso utilizar vários interpretadores de comandos no Linux, né? O que a maioria das pessoas usam é o bash, e ele é onde é que está esse arquivo, que é o interpretador de comandos, está no /bin /bash. Isso aqui é o arquivo 10wd. Abrir o boot aqui para a gente dar uma brincada. Usuário Daniel, 1, 2, 3, 4, 5. Estou aqui logado no meu sistema. Deixa eu a fonte. Então, grip Daniel /etc /pswd. Aqui, ó. Daniel, dois pontos x, dois pontos 1000. É aqui. Você lembra na aula passada que eu estava utilizando o usuário aluno, né? Vamos fazer uma pesquisa sobre o usuário aluno. Grip aluno. Não deu nada. Por quê? Enquanto eu arrumava essa aula, montava essa aula para vocês, eu criei um usuário, eu excluí um usuário, deixar explicadinho ali para vocês, e excluí o usuário aluno. Vamos procurar grip usuário master, usuário root. WD. Ó, tá aqui as informações do usuário root. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Coisa aqui, para não ficar feio pra gente. Melhor. Então, qual é o nome do usuário? Root. O root tem senha, que está protegida. O root, no caso do Linux, é um usuário e o sistema mesmo cria. Então ele é o usuário 0. O código dele é 0 e participa do grupo 0. Comentário do usuário, o root, comentário root, a pasta de arquivos do root, a /root, o root utiliza o bin bash. Tranquilo, não tem muito erro aí, tá? Aqui, ó, o que eu fiz? Fiz o grip Daniel, fiz o grip root e fiz o grip aluno. Aqui estão os conteúdos. Claro que esse grip aluno aqui não existe mais, porque eu excluí esse usuário. Então, automaticamente, quando eu excluo o usuário, ele exclui aquela linha. Outro arquivo, etc shadow. Arquivo que contém informações e senhas criptografadas e informações sobre segurança. Aqui, vou dizer para vocês um print que eu fiz do shadow. Então, aqui, ó, fiz um grip Daniel etc /shadow. Eu precisei fazer usar o comando sudo porque é um arquivo de senha, ele tem alguma proteção. Então ele vai aparecer, não vai ser liberado o acesso para a gente acessar sem poderes de usuário, né? Ó, vou dar um grip Daniel /etc /shadow. Não tenho permissão, mas se eu coloco como sudo, sudo faz com que esse comando seja executado com privilégios de administrador, né? Vai pedir a senha do meu usuário. Então ali as informações. Agora esse aqui eu, como é que ele é que quando eu tava relembrando assim, falam que é o temido arquivo de 9 campos, né? É esse aqui, deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É esse aqui. Arquivo com 9 campos. Vamos dar uma olhada. Mesmo sistema, tá?
campos separados por 2 pontos, nome do usuário, Daniel. O segundo campo, que vai aqui, ó, desse cifrão, no caso, até o 30 ponto, vendo ali no meu mouse, é a senha criptografada. Ele pega a minha senha, faz uma hash, um cálculo dessa minha senha e dá esse resultado aqui como fator de confirmação, né? Ele não vai, logicamente, colocar a senha salva aqui. Daí, por exemplo, eu quero logar no sistema, eu coloco a minha senha, eu digitei, ele faz o cálculo. Se estiver batendo com essa senha aqui, beleza. E, na verdade, ele não confere senha com senha, né? Esse da hash aqui. Pode ser que tenha escrito uns pontos de exclamação ou de interrogação no início da senha. Então, quer dizer que o usuário não pode se logar no sistema com senha. O, o asterisco que o usuário está bloqueado e o sustenido ponto de exclamação que o usuário está com a senha expirada. A gente fazer tudo isso aí por configuração. Data da última mudança de senha do usuário, campo aqui. Aqui tem 20.521, por quê? É a quantidade de dias desde 1º de 1 de 1970. Tempo mínimo que o usuário precisa estar com essa senha configurada, é o mínimo de dias. Se está 0 aqui, então quer dizer que não está configurado. Posso estar minha vida toda com essa senha aqui que não tem problema. Tem, dependendo do sistema, que a gente coloque a senha cada 30 dias, 60 dias. Aí vai tudo como o administrador precisar. A validade da senha. Então, essa minha senha aqui vale 99.999 dias. Aqui, 7 é o período que ele vai me dizer antes da minha senha expirar. Aqui, período de inatividade da senha. Número de dias que a senha expirada ela ainda funciona no sistema. Está em branco, porque eu não tenho isso aí configurado no meu sistema. Data da expiração da conta. E daqui o último é um campo reservado para futuras utilizações. Aqui tem alguma atualização no link. Eles precisam utilizar esse campo. Nada de hoje que a gente precisa queimar muita cabeça, né? Importante é só vocês entenderem que esse baita código aqui é a hash da senha de vocês. O outro grupo que a gente tem que trabalhar, tem que conhecer, o outro arquivo, é o etc/groups, arquivo que define os grupos do sistema e quais usuários pertencem a ele. Então, por exemplo, aqui, ó, o grupo admin tem é o nome do grupo, o grupo tem senha criptografada, o identificador do grupo, também os integrantes desse grupo. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o grupo usuários, ele tem senha, código desse grupo tem. Quem é que participa desse grupo usuários? O usuário Daniel e o usuário aluno. O Daniel tá tudo vermelho aqui porque eu fiz o grip, né? Que é o resultado da minha pesquisa. Claro que se eu fizer um grip agora no Daniel etc/group, o aluno não vai aparecer porque eu excluí aquele arquivo aluno. Vou fazer um teste aqui. Ó. Grip Daniel etc/group. E reparem que o aluno não existe mais. Aqui uma dica, daí eu coloquei as slides na IA para ver o que eu poderia melhorar para vocês, né? Ele deu duas dicas interessantes aqui que eu não tinha pensado, mas foi muito interessante. O etc password diz quem é o usuário. Esse arquivo diz quem é o usuário. O shadow guarda a senha segura daquele usuário. O group define os grupos e permissões daqueles usuários.
A mais simples explicação, analogia simples. Imagine numa escola, password é a lista de alunos. O nome, matrícula, turma do aluno. O shadow é o cofre com as senhas dos alunos. E o group é a listagem de turmas e grupos. Eu gostei dessa definição de turmas e grupos, porque é fácil pra gente, para quem tá aprendendo, desenhar isso aí. Tem assim, ó, tem uma imagem disso aí. Ah, turma um pode fazer tal coisa. Ao invés de eu pegar e alterar um aluno por vez, eu vou alterar só aquela turma que aquele aluno pertence. Daí todos que estão naquela turma podem ter aquele recurso ou ter um recurso negado, alguma coisa assim. Então, interessante essa analogia, eu gostei bastante. Temos ainda etc gshadow, que é o quê? É o grupo com as senhas, o arquivo com as senhas do grupo. Então daí aqui, o primeiro campo é o nome do grupo, o segundo representa a senha criptografada. Se tem um ponto de exclamação, significa que o grupo não tem senha configurado, ou, no caso, se tiver um asterisco, o acesso está desabilitado àquele grupo. Por exemplo, aqui, usuários, ele só quando eu crio um usuário que eu posso participar daquele grupo. Eu não posso colocar outra entidade do sistema naquele grupo ali. Só o usuário tem aquele acesso ali. O terceiro campo, quem são os administradores daquele grupo. Reparem que aqui, ó, tá tudo em branco porque nenhum grupo tem um administrador. E por final, os integrantes daquele grupo. Então, dentro do grupo users tem o Daniel e o aluno. Tá? Outro comando aqui interessante para gente. Criação de usuários. Nós temos, na verdade, dois comandos, ou um comando chama o outro, se a gente for ver. Um é o comando user add. Na verdade, aí é um comando raiz, assim, mais técnico. E daí a gente tem que criar o usuário, tem que definir senha para aquele usuário, tem que fazer vários fatores, assim, vários passos para esse comando. Mais informações, a gente pode usar o comando man, o comando que a gente quer saber. Esse aqui vai exibir o manual do comando user add. Porém, mais simples, na verdade, isso aqui não é um comando, é um script, né? Add user, nome do usuário, que daí ele vai pedir já a senha, já vai criar a pasta do usuário e tudo. Aqui nessa criação de usuários, ele não vai criar pasta, a gente teria que usar um parâmetro do comando, por isso que é interessante usar o man user add para a gente saber bem os parâmetros desse comando. Por exemplo, aqui. Ah, não, aqui já é um outro comando, né? Para a gente fazer alterações no usuário do sistema. Usermod, comando de usermod, daí o parâmetro e o nome do usuário. Por exemplo, aqui. Vamos pegar aqui. E agora, pessoal, já é 10h20 da noite. Eu não lembro esse comando que eu fiz aqui. Vamos ver aqui, ó. L maiúsculo e L maiúsculo. Ah, tá, me lembrei aqui o exemplo que eu fiz. Ele vai bloquear a senha daquele usuário. Vamos fazer uma coisa diferente. Tá, aqui, add user aluno. Criar um novo. Ah, claro, somente root pode criar aluno. Então, sudo add user aluno. Novo a senha para esse aluno. Vamos colocar a nossa senha de sempre, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Coloque novamente a senha, 1, 2, 3, 4, 5. Nome completo. Aluno do curso. Sala.
Sala 101. Telefone. Telefone é 123. Telefone de casa, 234. Outra informação? Oi. Tá correta essa informação? Tá. Beleza. Pra nós não apareceu nada, né? E eu pegar, vamos ver em que pasta que eu tô. PWD, barra home Daniel. Vou subir um nível. WD, tô na barra home, ls-l. Olha agora que apareceu aqui. Aluno, claro, antes não estava aparecendo, né? Grip, aluno, barra etc, barra SWD. Ó, já apareceu aqui as informações do aluno. Grip, deixa eu para vocês. Shadow. Shadow, aluno. Ah, claro, não tenho permissão para acessar o arquivo Shadow. Vou dar um sudo. Reparem, aqui está aqui a senha ao aluno. Está aqui a senha, o hash da senha dele. Tá. Digamos que esse usuário ele está pagando por um serviço desse meu servidor e eu preciso bloquear esse usuário. Ele está com a fatura em atraso, alguma coisa assim. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui do L. Posso, ó. Tá? Posso bloquear esse usuário. Então, mode-L aluno. Não é possível bloquear. Tá, ok. Pronto. Aparentemente não aconteceu nada, né? Se eu voltar naquele tip aluno shadow, reparem que aqui apareceu asterisco, um ponto de exclamação. Ah, mas Daniel, isso aqui não é nada. Vamos fazer uma coisa então. Vou abrir uma nova sessão e ela para vocês. Tá? Reparem que a tela. O meu usuário Daniel. Aqui vai ser, eu vou tentar logar como aluno. Aluno, qual é a senha do aluno? 2345. Vai pensar, vai pensar. Não, acesso negado. Opa, mas espera aí. O que acontece? Claro, porque esse cara que não pagou a conta e tá acesso negado. Então eu posso agora desbloquear ele. Ele pagou a conta, alguma coisa? Então, sudo user mode -u aluno. Tá? Aparentemente não aconteceu nada. Vou dar um shadow aqui, ó. Reparem que sumiu o ponto de exclamação ali. Então vou tentar agora colocar novamente a senha do aluno. Ó, tô dentro aqui, tá? Esse aqui é um exemplo para vocês verem as alterações que eu posso fazer com o usuário. Deletar o usuário. Entendeu? Criar, a modificar e agora vamos deletar. Eu vou então aqui, sair desse meu usuário, não posso deletar com o usuário logado, né? É a mesma coisa aqui, ó. Eu posso usar o userdel, usuário, só que daí é só o comando que vai apagar o usuário, né? Mas eu posso usar também um script, e dentro desse script del user tem o comando userdel. Eu posso só deletar o usuário. Geralmente ele deleta o usuário, mas não apaga os arquivos dele. Se eu colocar aqui, ó, reparem que aqui home s-l, tá aqui o arquivo pasta do aluno, né? Vou dar um del user menos remove, faço home, e qual aluno. Ele vai dar erro, porque somente o root pode deletar usuários ou grupos, né? Então vou dar um sudo para eu trabalhar como user. Ó,
Apaguei aquele usuário e apaguei a pasta dele. Vou dar um ls-l. Sumiu a pasta aluno. E eu criar uma nova sessão. Vou tentar. Para a próxima aula eu vou deixar isso aqui configurado, tá? Para sempre estar com a grande. Vou tentar usar logar como aluno. Qual é a senha do aluno? 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai dar erro. Por quê? Acesso negado. Porque eu excluí aquele usuário. Será que eu errei a senha? 1, 2, 3, 4, 5. Não. Aquele usuário não existe. Negado novamente. Então, acabou aquela vida daquele usuário. Eu posso criar grupos, por exemplo, novo setor na minha empresa, ou uma nova turma naquele exemplo ali. E aí eu posso ir adicionando. Eu vou criar o grupo, Group Add, vou criar a senha do grupo e aqui eu vou adicionar as pessoas e também o A adiciona ao grupo, o G, esse grupo fica como grupo complementar, não é o grupo principal. Se eu tirar o G, só fazer um user mode -A, nome do grupo, nome do usuário, o que vai acontecer? Daniel era da turma 1, ele vai sair da turma 1 e vai ficar na turma 2, por exemplo. Ele exclui o meu grupo, exclui do grupo e me coloca no outro grupo. Se eu colocar o -G, eu vou estar na turma 1 e vou ser um usuário complementar da turma 2, por exemplo, fazendo aquela analogia que a IA nos deu ali, tá? Para eu deletar o grupo, group dela. Tá, pessoal? Aqui foi só uma pincelada rápida desses arquivos, criação, modificação e remoção de usuários. Eu acho que eu não acelerei muito, deu quase 30 minutos de aula. Caso eu tenha acelerado, coloque ali no grupo, no nosso fórum ali, que eu vou passando as informações para vocês, se tiver alguma dúvida, tá? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.